radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 6 de setembro de 2022. Falta um dia para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Prorrogada a campanha nacional de vacinação contra poliomielite e multivacinação. Gabriela Noronha. O objetivo da campanha é aumentar as coberturas vacinais conforme o calendário nacional de vacinação. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mais de 140 mil motoristas recebem o benefício caminhoneiro. Na véspera do bicentenário da independência do Brasil, vamos falar de história. A entrevista do dia é com o secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural, Rafael Nogueira. E ao vivo vamos dar todos os detalhes da reinauguração do Museu do Ipiranga em São Paulo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Em 7 de setembro de 1822 surgia um novo país, um novo Brasil. E junto com ele uma nova cultura, independente, autônoma, que carregava as influências da antiga metrópole, mas também unia a elas as contribuições de negros e indígenas que aqui viviam e ainda vivem. Para falar sobre esse caldeirão cultural chamado Brasil e dando prosseguimento às nossas entrevistas sobre os 200 anos da independência, nós conversamos hoje com o secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural do Ministério do Turismo, Rafael Nogueira. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, o senhor atua justamente, como a gente acabou de mencionar, na área de diversidade cultural da Secretaria Especial de Cultura. Vamos começar, então, falando disso e as diversas culturas que ajudaram a formar a identidade nacional brasileira, né? A independência foi proclamada por Dom Pedro, mas veio sendo construída por atores de diversas origens antes do 7 de setembro de 1822, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso pra gente. Sim, a concepção de diversidade cultural, muito discutida hoje em dia, ela pode encontrar raízes lá em 1822, na medida em que Dom Pedro, o principal aí feitor do 7 de setembro, já comungava de algumas ideias ligadas, por exemplo, à libertação dos escravos, ainda que ela não tenha ocorrido. Ele e o seu principal mentor, que foi José Bonifácio de Andrade Silva, quiseram, num primeiro momento, a independência e não conseguiram. José Bonifácio, aliás, chegou a ser exilado por brigas internas, inclusive com a elite da época, e não conseguiu encaminhar esse processo da época, né? Mas essa cultura já vem desde a Guerra de Guararapes, uma fusão, e ainda que por injustiças e exclusões, a mescla cultural, ela foi, como dizia Gilberto Freire, o próprio José Bonifácio, entre outros analistas, ela foi impossível de negar, ela foi uma realidade, né? E hoje, com vários processos no sentido de integrar conscientemente as diversas culturas, a gente vem trabalhando agora mais na prática, né? O que faz o Departamento de Diversidade Cultural na cultura. Não é o único, digamos assim, o único posto que trabalha pela diversidade, mas nós trabalhamos pela diversidade cultural. Nós temos 4.300 pontos certificados, são pontos e pontões de cultura. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos com mais de 14 milhões em emendas parlamentares sendo distribuídas para várias culturas tradicionais e regionais de vários lugares do Brasil, de várias regiões. E a gente também trabalha para uma regulamentação da Política Nacional de Cultura Viva, cada vez mais forte, né, no sentido de trazer mais distribuição e recursos para a cultura. Então esse trabalho é justamente em prol dessa miscelânea cultural brasileira e do povo, em sua diversidade de povos e culturas. Agora, secretário, voltando novamente aqui para essa questão da independência, e lembrando que o senhor também é historiador, o senhor poderia nos dizer como ficaram as relações entre Brasil e Portugal a partir da independência? No primeiro momento, houve ruptura? Houve. Naquele primeiro momento, o que aconteceu foi que brasileiros e portugueses, ou seja, os portugueses nascidos no Brasil e os portugueses nascidos na América, que era assim que eles se viam antes da independência, né, eles já estavam numa guerra. E essa guerra, ela era ao mesmo tempo uma guerra com essa
disputa política do dia a dia, uma disputa até cultural, e chega a se converter em guerra de fato, quando a gente lembra de que houve uma guerra de independência. As mais novas pesquisas, por exemplo, tem um livro chamado Independência e Morte, ele foi lançado agora, em 2019, se não me engano, e daqui da UNB, o pesquisador, ele levanta as informações a respeito justamente das guerras que houve. A gente pode chamar de guerra da independência, mas foram várias batalhas, né? A gente pode encontrar batalha no Piauí, batalha no Maranhão, batalha marítima no Maranhão, batalha em terra no Piauí, batalha em terra na Bahia. Então, várias batalhas com muitos mortos. Proporcionalmente, é o mesmo número de mortos da Guerra do Paraguai. Mas então a gente está falando de batalhas internas no Brasil, né? Assim, a relação com Portugal, houve uma ruptura imediata? No momento, sim. Quando Pedro I, ainda Dom Pedro, antes de ser coroado, ele declara a independência ou morte, depois se separa de Portugal, as cortes de Lisboa, que estavam à frente do governo de Portugal, deixam de considerar o elo com o Brasil. Isso significa que o Brasil só vai ter paz e amizade com Portugal no Tratado de 1825. Então, de 22 a 25, nós estávamos rompidos com Portugal. Só em 25, o Brasil entra num acordo, e aí sim, com pagamentos, inclusive a compra da Biblioteca Nacional, que presidi por 2 anos e meio, a compra dela foi estabelecida ali, em 1825. Então, nós temos, clara a ruptura e o rompimento nesse período. Essas batalhas no Brasil eram forças leais a Portugal e muitas vindas de Portugal. 7 de setembro foi motivado também porque 7.000 homens vieram de Portugal armados. Então a gente sabe que eram forças estrangeiras de Portugal vindo para cá guerrear. Agora, eu vou pegar o gancho aí que o senhor disse que foi presidente da Biblioteca Nacional. Existem por lá livros e documentos históricos preciosos sobre a história da independência brasileira, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre a biblioteca? Existem. Lá nós guardamos principalmente os jornais da época. Através dos jornais da época que as notícias, e não só as notícias, que as ideias circulavam, né? E elas circulavam não só entre os alfabetizados, que era um grupo menor, né? Como disse o historiador José Murilo de Carvalho, era uma ilha de letrados num oceano de analfabetos. Mas foi constatado que havia um hábito, uma habitualidade de ler em voz alta os jornais. E jornais importantíssimos como Correio Brasiliense, do Hipólito da Costa, Revérbero Constitucional, do grupo do Gonçalves Ledo, ao mesmo tempo a Gazeta do Rio de Janeiro, que era o oficial. Todos esses jornais, eles estão digitalizados e gratuitamente todo mundo pode acessar pela BN Digital, Biblioteca Nacional Digital. Esses são os itens, acho que mais preciosos, mas temos também itens ligados aos grandes personagens da independência, que são as cartas, por exemplo, muitas cartas de José Bonifácio, tem carta de Dom Pedro a Dom João, tem vários itens ligados a Leopoldina, principalmente depois do Império também Pedro II. Então a gente tem muita coisa guardada lá que nos ajuda a interpretar a independência, mas eu entendo que o mais notável é o conjunto dos jornais da época. É um patrimônio, né, É um verdadeiro patrimônio. Secretário, essa riqueza cultural que o senhor mencionou, a gente vai ter demonstrações dela nos festejos de amanhã, do 7 de setembro? Nos festejos de amanhã nós teremos várias demonstrações, e já temos, aliás. A Biblioteca Nacional fez algumas exposições já, cujos catálogos ou exposições virtuais correspondentes estão disponíveis no site da BN Digital. E a biblioteca também fez exposições, por exemplo, no Itamaraty, ligada ao Coração de Pedro, e ao mesmo tempo no Planalto. Agora, amanhã, os festejos que eu destacaria mais seria na virada, né? É amanhã, mas é hoje. Na virada, posso já entrar nesse... É a nossa próxima pergunta. É uma grande queima de fogos na esplanada. Agora o senhor pode falar, você já deu spoiler, então agora conta. Desculpa estragar aí. Era a próxima pergunta. Certo. Hoje, na verdade, 00:01, vai começar uma queima de fogos. Vai ter uma contagem regressiva e vai ter uma queima de fogos lá na torre de TV, na ambientação no entorno da torre de TV. Naquele Eu Amo Brasília, ali na fonte. E a gente se esforçou por isso, da Secretaria Nacional de Economia Criativa, com a cultura e com o turismo, para realizar esse evento. Esse evento ele foi feito com várias parcerias, foram sindicato, empresas, grupos, indivíduos, fazendo doações para nós conseguirmos fazer esse evento. Então, nós teremos aí 7 minutos de fogos, 4 minutos e meio, com o hino da independência, que foi composto por Dom Pedro I. Vai ser bonito, hein, secretário? Vai ser. Agora, o senhor mencionou os pontos de cultura, os pontões de cultura. Queria que o senhor citasse quais são as festas, as tradições da cultura tradicional brasileira para o próprio brasileiro, ou, enfim, para estrangeiros também, que queiram conhecer um pouco mais.
existem inúmeras festas, eventos e culturas tradicionais que podem ser preservadas. Eu lembro que quando eu cheguei, eu gosto muito de visitar, por exemplo, o Rio Grande do Sul na época de setembro, por volta de 20 de setembro, que nós temos aí a recordação da Farroupilha, que eles fazem uma simbólica invasão de Porto Alegre, que foi o que aconteceu em 1835. Eles invadiram, os povos do entorno de Porto Alegre invadem Porto Alegre para justamente tomá-la do governo imperial e fundar o seu próprio governo. E isso simbolicamente acontece. Então a gente trabalha muito, por exemplo, com culturas gaúchas e, claro, com a Festa do Divino. A Festa do Divino é uma que eu destacaria. E tem em vários lugares do Brasil. A gente encontra a Festa do Divino no Maranhão, no litoral paulista, no Rio de Janeiro, no Sul, que é uma festa que ela é medieval, né? Ela tem raízes no medievo português, vem para o Brasil já nos primeiros anos ali do século XVI e depois ela se desenvolve e vai se espalhando. E se trata justamente de fazer uma espécie de romaria e eles lembram sempre o Espírito Santo e tem confissões em lugares, vilas, onde não há padres, não há párocos. Então eles fazem essa caminhada levando padres para fazer confissões, celebrações, a músicas, a teatro, que representam aspectos da Bíblia. Então, assim, são festas que acho que merecem recordação. O senhor falou das festas, citou vários lugares. A minha pergunta também seria essa. Os lugares que o senhor aconselha os brasileiros a visitarem para conhecerem mais a história da independência. Em 30 segundos, o que o senhor diria aí pra gente? Olha que desafio. A história da independência eu recomendaria no Rio de Janeiro, Paço Imperial. Nós temos a Antiga Sé e no Paço Imperial tem a Janela do Fico. A Antiga Sé é onde Pedro e Leopoldina se casaram. Pedro foi coroado, Pedro II foi coroado. Os filhos deles foram batizados e os filhos de Princesa Isabel e Conde D foram batizados. Nós temos também em São Paulo o Museu do Ipiranga. E lá onde foi declarada independência ou morte estão os restos mortais, por exemplo, de Pedro I. Nós temos em Santos o Panteão dos Andradas, onde estão os restos mortais de José Bonifácio e seus irmãos Martim, Francisco e Antônio Carlos. Tem mais tempo, não? Agora vai ter que ficar pra próxima. Não, mas de Museu do Ipiranga a gente ainda vai falar de novo hoje. Maravilha. Bom, nós conversamos então com o historiador e secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural do Ministério do Turismo, Rafael Nogueira. Secretário e historiador, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. E como o secretário falou que é uma visita imperdível ao Museu do Ipiranga, depois de 9 anos fechado para reforma, essa que é uma das instituições culturais mais importantes do país, reabriu hoje. O Museu do Ipiranga em São Paulo está repleto de novidades. E essa reabertura vem com uma programação toda especial. E quem conta os detalhes pra gente é a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Gabriela, Mariana, boa noite a todos que estão com a gente aqui na Voz do Brasil. Bom, exatamente, depois de quase 3 anos de obra e quase 10 anos fechado, finalmente o Museu do Ipiranga é oficialmente reinaugurado. Hoje a cerimônia, que começa daqui a pouquinho, é restrita à autoridade, mas vai contar com a participação da Orquestra Sinfônica da USP, que se apresenta aqui. O Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, como também é chamado, é administrado pela USP, a Universidade de São Paulo. Agora, o Brasil ganha um dos mais completos e modernos museus da América Latina. Vanessa, conta pra gente então quais são os principais destaques do novo museu. Mariana, o museu dobrou de tamanho. Agora são 6.800 metros quadrados em um espaço totalmente acessível. Além do restauro e da ampliação do edifício e monumento, as obras expostas nas mostras da reabertura ganharam recursos multissensoriais. Vão ser 12 exposições, 11 permanentes, que reúnem cerca de 3.700 peças, mais de 350 delas com experiências multissensoriais.